Boa tarde, meu povo, boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Como eu estou dizendo agora, que vai ser o meu bordão sempre, segundou. É aquele dia que todo mundo não quer levantar da cama, fica se arrastando, mas a gente dá um bico na preguiça e vamos pra frente, porque se ficar na frente da linha, o trem atropela. Como é que você tá, Leandra Malaquias, nossa life coach? E a gente tem conta pra pagar, né? Com certeza. Então tem que sair, tem que levantar da cama. Boa tarde, Charles. Saudade de você. Quase uma semana sem te ver, né? Ah, não exagera. Quase uma 3 semana. diazinhos. Não me responde no WhatsApp. Se desconectou mesmo no feriado. Com certeza. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na Aí. paz. Mas ó, a gente vai falar sobre um tema hoje que tem a ver com esse se desconectar, né? Quando a gente para um pouquinho para pensar no nosso eu, existe um conflito muito grande às vezes do nosso eu pessoal e do nosso eu profissional. Só que o nosso eu é um eu só, né? Exatamente. E as pessoas acham que dá para separar. Não, a minha vida profissional está aqui, a minha vida pessoal está aqui, não se mistura. Não tem como não se misturar, a gente tem que saber organizar, né? E tem um tema que está muito na minha cabeça nesse fim de semana e tá na minha cabeça principalmente também hoje, que é a questão da autossabotagem. E você como coach, com certeza, você deve pegar vários coaches, né, com esse problema. Que quando você ouve história, entende um pouquinho o que está acontecendo, você pensa assim, ué, mas o problema não está fora, o problema pelo jeito está dentro. E como é que é essa identificação da autossabotagem? É o bendito do inconsciente, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade de entender que elas tomam as decisões, agem a partir do inconsciente, não é do seu consciente, não é pela razão, é pela emoção. E quando não tem esse conhecimento, cai na questão da autossabotagem mesmo e fica se cobrando muitas das vezes, porque não faz, porque não acontece, mas não toma as decisões que é para tomar, atitudes que são para tomar na realidade, quando tem que se tomar ela conscientemente. E quando a gente para analisar um pouquinho, ela tem vários níveis, né, essa questão da autossabotagem. Sim. Quando a gente para pensar no empreendedorismo, a gente tem o nível do chefe, né, que muitas das vezes ele se auto-sabota e automaticamente o negócio dele vai por água abaixo, né? E tem muitas das vezes os colaboradores, que às vezes não conseguem se conscientizar de quem são, de ter um autoconhecimento e automaticamente também se auto-sabota e faz o negócio do chefe ir por água abaixo também. E no seu modo de ver, é mais fácil ou tem alguma diferença você cuidar dos colaboradores em si ou do chefe ou do empreendedor? Então, fica mais fácil se a gente conseguir implementar dentro da cabeça, né, do chefe, né? Porque aí ele vai contagiar lá o resto da equipe. Mas também tem aquela seguinte questão, o chefe ele dá de tudo, né? Às vezes dá de tudo, procura buscar o autoconhecimento, procura se especializar de forma que vá gerir bem ali a equipe, só que tem pessoas que não conseguem ter essa visão, né? E vai surfando na onda, deixa as coisas acontecerem e acaba sobrecarregando o chefe lá, o líder. Né? Você falou uma coisa bem interessante. Eu tenho visto de vez em quando, tanto no LinkedIn quanto em alguns outros lugares, uma arte que fala muito assim, mais ou menos isso, né? Os líderes não geram resultados. Os líderes geram pessoas e pessoas geram resultados. Exatamente. E a gente tem visto muito isso. Muitas pessoas que estão doentes e querendo liderar. Só que elas não conseguem entender que elas precisam parar, conhecer a si mesmo, identificar pontos fortes e pontos limitantes, tentar se consertar para poder, então, liderar outros, né? Sim. Só que a gente não consegue, tipo assim, parar, largar tudo para fazer isso. A gente tem que saber organizar a nossa vida de modo que a gente vai se estruturando e automaticamente ainda vai liderando. É um trabalho em dobro de dificuldade, né? Sim. Você começou falando aí sobre a questão de ter dois eus, né? É tudo uma questão de equilíbrio, né? É tudo uma questão de equilíbrio. A partir do momento que você consegue identificar essa necessidade, você vai conseguir entender que você vai precisar de equilíbrio para poder lidar com isso tudo.
E você tocou num ponto aí, eu até cheguei a falar isso aqui uma vez, de uma pessoa que ela foi colocada numa posição de liderança, só que foi por indicação. Ela não tinha habilidade para poder, ela não tinha habilidade de um líder. E a gente entende que qualquer uma pessoa pode ser líder, ela tem que praticar essa habilidade. Então ela não tinha essa habilidade, foi colocada lá nessa posição de liderança, e a equipe dela era a pior equipe do setor. E ele, quando ele veio para mim, para a gente poder fazer esse desenvolvimento, foi muito interessante, porque ele falou assim, eu preciso me autoconhecer. Ele foi numa palestra, ouviu sobre autoconhecimento, ele falou, eu preciso disso para mim, eu preciso me autoconhecer. Aí a gente foi investigando e tudo mais, entramos na questão do serviço, e ele foi falando, né, que tinha sido colocado nessa posição, e que a equipe dele era a pior equipe, mas estava tudo bem, porque ele recebia funcionário público, olha a cabeça, funcionário público, então ele recebia, e eu comecei a perguntar, comecei a questionar, mas isso não te faz mal? A sua equipe, tem pessoas boas na sua equipe, e eles estão tomando nome de ruim por sua causa, a responsabilidade é sua. E quando ele caiu em si, ele realmente, então o que eu preciso fazer para mudar? Aí fomos trabalhar as competências, o que ele tinha habilidade para fazer. E ele foi, através dele, as coisas foram acontecendo ali dentro, né, do setor. É um setor que era um setor público, e foi bem interessante que foi visto por fora, os outros gestores viram a mudança dele, e a mudança da equipe também, porque ele mudou, a equipe mudou também, né? Aí, hoje, ele até me manda mensagem de vez em quando, a gente já terminou o processo, ele indicou amigos dele para poder vir fazer processo também, porque hoje a equipe dele é a melhor equipe, é uma equipe de destaque dentro do setor de lá da penitenciária onde ele trabalha. E tudo começou com ele, né? Exatamente, mas ele precisou ter esse entendimento que ele precisava melhorar. Isso acontece muito. Eu estava separando alguns tópicos aqui que eu acho que é bem interessante. Porque quando a gente para pensar em todo um empreendimento, Sim. a gente empreende para quê? Para ter resultados, para alcançar objetivos. E eu acho que um dos pilares desse problema da autossabotagem, no meu modo de ver, não sei se você concorda, é a falta de clareza nos objetivos. Eu acho que começa por aí. Porque como você falou desse exemplo, poxa, o cara ele tem uma estabilidade, Sim. mas ele não tinha objetivo nenhum. Porque, tipo assim, independente dele ter um emprego garantido, com um bom salário e tal, mas e aí, qual o objetivo de vida dele? Exatamente. Se ele não tem se ele não tem um objetivo de vida, é simplesmente mais uma tarefa, mais um trabalho, eu só estou cumprindo hora no mundo, né? Eu só vou lá, bato ponto no mundo e tá bom, acabou. Eu não tenho um porquê de viver, um porquê para quem viver, então fala um pouquinho para mim sobre isso aí, essa questão da falta de clareza nos objetivos. Até onde você acha que isso impacta realmente para a autossabotagem? Impacta muito. Tem uma frase da Alice dos País das Maravilhas que fala o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, você vai batendo cabeça, né, quando você não tem clareza nos seus objetivos. E a partir do momento que você entende o que aconteceu com ele, a partir do momento que você tem essa clareza, você entende qual é a sua missão, você entende qual é a sua visão e propósito, aí você consegue parar de se auto-sabotar. Eu não digo parar de se auto-sabotar porque a gente se sabota o tempo todo. Mas a gente se sabota menos e com consciência, né? Porque quando a gente tem clareza dos nossos objetivos, as coisas ficam mais claras. Tipo, você vai fazer determinada coisa e não vai ter tantos prejuízos, né? E se você entrar por um caminho e ver que está tendo prejuízo, você vai, opa, isso não vai me fazer chegar no meu objetivo. Eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que refazer a rota, eu tenho que recalcular a rota para poder conseguir chegar onde eu quero. Mas isso você precisa de ter clareza, como você falou, de entender sobre qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E uma outra coisa também muito importante para nós que somos empreendedores, é que, principalmente para quem não é empreendedor e trabalha no setor privado, no setor público, eles acham que, igual você falou, vai lá, bate cartão e vem embora para casa. E não entende que também estão empreendendo.
né? Intraempreendendo. Exatamente, e não entendem isso. E trazer essa clareza também é muito importante. Olha, eu gosto muito e acompanho, inclusive eu tive aula com ele na pós, foi o Geraldo Rufino, que ele falou que ele se tornou milionário sendo funcionário de outra pessoa. Olha só. Aí você Quebra fala assim, muito "Poxa, paradigma, né? mas como?" Aí ele falou assim, eu tinha uma organização financeira muito tranquila, muito pautada, eu nunca precisei de muito para viver, porque quem conhece a história dele sabe que ele veio de baixo, de uma família muito pobre, passou por muita dificuldade. Então ele conseguia fazer o quê? Investir aquilo que ele ganhava, a grande maioria do seu salário, e automaticamente ele virou milionário intraempreendendo, sendo funcionário de alguém. E às vezes a gente não se dá conta, a gente escuta muitas pessoas tomando algumas atitudes e falando que na minha empresa, o problema é meu. E como é que chega no lugar? Voltando sobre a questão dos objetivos e a clareza dos objetivos. No quartel a gente tem uma matéria chamada orientação, né? Que é você se orientar através de bússolas e outros modos de se orientar no terreno. E uma questão muito legal, que tem 4 perguntinhas que a gente sempre fazia, né? Tipo, para onde eu vou, por onde eu vou, como eu vou e quando eu vou. E se a gente parar para analisar, essa orientação não serve só para isso, mas serve para a gente, para a vida, né? Porque, por exemplo, primeiro eu tenho que saber para onde eu vou. Eu vou para ali. Aquele ali é o meu objetivo, é lá que eu quero chegar. Beleza. Então eu vou descobrir por onde eu vou. Ou seja, quais são os caminhos que eu vou tomar para conseguir chegar lá. Depois, como eu vou. Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir correndo, eu posso ir devagar. Como eu vou. E quando eu vou. Não adianta eu também só planejar e não ir, e não agir. Então eu também tenho que ir. E aí quando a gente para analisar, poxa, a partir do momento que eu tenho o meu objetivo determinado, eu sei para onde eu quero chegar, eu sei aonde eu quero ir, aí a gente começa a pegar o porquê que as pessoas também não chegam lá. E, por exemplo, eu separei aqui falta de constância, eu separei falta de planejamento, falta de disciplina. Eu acho que esses 3 pontos, inicialmente, a gente vai trocar uma ideia sobre eles, eles são, tipo assim, armas poderosas contra nós, né? Que poderiam estar sendo usadas a favor. Porque se eu não tenho constância, a minha vida fica igual aquele eletrocardiograma, né? Uma hora eu estou lá em cima, daqui a pouco eu estou lá embaixo. Aí outra eu estou em cima, e a gente vê muito isso no segmento de vendas. Sim. Quando você pega, muitas vezes, em várias empresas, você pega os gráficos de venda, você vê que tem empresas que são assim, é eletrocardiograma puro. Tem um mês que o cara arrebenta, o cara entuba o cliente de produto, e aí no outro mês ele fica morto. Mas por quê? Porque ele entubou o cliente de produto, mas ele não gerou o modelo, o método que o cliente vai fazer aquele produto escoar. Para ele poder vender de novo no outro mês. Ele só se preocupou em vender naquele mês. Ele vende tudo, né? Entendeu? Ele vende tudo naquele mês, mas e o cliente depois? Ele não vai precisar revender para você poder fazer uma nova venda? Então você vai criar métodos para ele, vai criar uma promoção, vai criar um design diferente, vai criar uma metodologia diferente de trabalho. Você tem que também fazer isso. É a coparticipação, né? E aí também tem a questão da disciplina. E você, como coach, você deve, por exemplo, pegar muito coach assim, né? Que ele fala assim, minha vida é toda bagunçada. Eu não consigo me organizar, eu não tenho uma hora para pegar, uma hora para sair, uma hora para fazer. E como é que lida com isso? É muito interessante você falando sobre isso, mas antes dessas perguntas todas aí que você fez, tem o que eu coloco como principal, é quem eu sou. Eu tinha deixado separado aqui, o emocional. Eu deixei para daqui a pouco. Tá. Então, vamos falar sobre constância. Para ter constância, precisa ter disciplina. Né? E muitas das pessoas, principalmente as pessoas que eu já peguei, assim, casos que eu peguei, de pessoas que, igual você falou, em top, vai lá o cliente de produto e tal, e depois chega desesperado e fala, não estou conseguindo vender mais, o meu negócio não está dando certo, mas aí é onde a gente pega. Mas o que você está fazendo para o negócio dar certo? É tipo, vendeu, vamos supor não, vende, aí tira um lucro bom daquilo que vendeu e estaciona, sabe? Acha que aquilo vai dar para a vida toda e não se preocupa com um outro produto para depois. E as pessoas, elas não são treinadas para fazer isso, Charles. Elas não são treinadas para fazer isso. Elas são treinadas para fazer
Enquanto tá dando certo, tá bom. E depois que o negócio não começa mais a dar certo, aí entra o desespero. Aí quer vender o mesmo produto para a mesma pessoa. Mas aquele produto já não faz mais tanto efeito, né, para aquela pessoa. E hoje no mercado a gente tem que entender também que tem muitas... os produtos são muito variáveis. E tem cliente para tudo quanto é tipo de produto? Tem. Mas tem muito produto no mercado. Então você tem que se inovar. Seja na venda, seja na questão... Eu estou falando isso porque ontem aconteceu um caso bem inusitado. Depois de uma palestra, né, eu fiquei lá no cantinho e vi uma pessoa falar exatamente sobre isso. Eu preciso... Uma pessoa que eu já atendi. Eu preciso de ajuda porque o meu estabelecimento, eu não sei mais o que eu faço, porque o meu estabelecimento não está mais com o movimento que tinha antes. E, ela abriu um estabelecimento em Nova Queimados, abriu em Nova Iguaçu, e depois abriu abriu 2 em Queimados, de novo, abriu 2 em Queimados. E por que não dá certo? Por que não está dando mais certo? Será que não estacionou a questão da autossabotagem, né? Tá legal até aqui, para que eu vou mexer? Não se inova, não tem constância em estudar, não tem constância em buscar novas técnicas. A gente falou muito isso com o Marcelinho, né? Da WC, não foi? Da WS. Ele falou justamente sobre isso, né? Que muitas vezes a pessoa quer abrir um determinado segmento, mas e aí? Esse segmento se adequa àquele local? Se adequa àquele público onde você está inserindo o teu estabelecimento? Então não tem esse questionamento. Uma coisa que eu acho muito interessante é que tem horas que o empreendedor ele deixa de ser empreendedor e começa a ser o executor. Ele começa a ser o prestador de serviço. E a gente tem uma piada aqui, uma história que a gente conta muito nas palestras, que a gente fala o seguinte: você imagina, você está num avião, aí você está lá sentadinho no avião, viajando tranquilo e calmo. Aí daqui a pouco vem uma pessoa para poder te servir um cafezinho, uma água e tal. E aí você, quando vai pegar o cafezinho e a água, você olha no broche daquela pessoa e está escrito assim: piloto. Uau! Quem tá lá? E aí? Se o piloto está servindo o cafezinho e a água, quem é que está pilotando o avião? E acontece isso com as empresas o tempo todo. O empreendedor ele sai da função de empreender e ele passa a ser executor. Ele não está mais pensando como empreendedor, ele está só preocupado com a execução, ele está no meio da bagunça, no meio de tudo ali, do vulco-vulco. E aí? Como é que faz? Entender que ele tem que voltar, né? Voltar para a mente empreendedora. Né? A gente fala que a mente empreendedora é criativa. Tem que ser uma mente criativa, né? Uma das características para uma mente empreendedora. Tem que ter criatividade. E quando você entra para o mundo lá onde está, para a bagunça, né? Como você falou, a gente perde um pouco essa questão da criatividade, porque a gente se envolve com muita coisa, muito problema, muita coisa para resolver. Então perde um pouco da criatividade, é onde entra a autossabotagem. E onde entra aquela parte que você falou do emocional. Exatamente. Se a minha mente está perturbada, eu não consigo como é que eu vou criar o quê? Exatamente. Como é que eu vou inovar? Eu estou lendo um livro que é bem interessante, que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. É tipo assim, aprendendo a conquistar o sim comigo mesmo. Ele é bem legal. E eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala assim: se você não sair do seu corpo, como se fosse um espírito, e olhar para você do lado de fora e todo o seu negócio, você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Por quê? Porque não tem como. É como se você fizesse uma comparação. Você está num campo de batalha. Se você está aqui embaixo na trincheira dando tiro no inimigo, é muito mais fácil dele te acertar do que você acertar ele, porque você não está com a visão boa, você está no meio do campo, naquela bagunça toda. Agora, se você está no helicóptero, por exemplo, cara, você está vendo tudo, todo o cenário, e é o que o empreendedor ele não costuma fazer. Aí a gente vai para um outro ponto que eu quero te perguntar. Um dos fatores que eu enxergo que é muito difícil do empreendedor sair dessa bagunça para voltar para o lado do empreendedor e ter criatividade é ele delegar responsabilidades. Para isso ele tem que ter uma equipe que ele confie. E como fazer isso?
Então, delegar vai muito da questão também do perfil da pessoa, né? Por isso que eu falo que primeiro a gente tem que entender quem a gente é. Mas uma das coisas que leva realmente o empreendedor ao fracasso é essa questão de não conseguir delegar, querer tomar conta de tudo. Só que a gente precisa entender também que nós não somos sabedores de tudo, né? Não somos sabedores de tudo. Eu até... E nem precisamos, né? Nem precisamos, exatamente. Porque eu até, voltando aqui ao ponto de sair do corpo, esse negócio que você falou aí, eu acho que foi você mesmo que me deu esse conselho de fazer uma reunião comigo mesmo. Foi. E isso é muito legal, porque a gente também passa por conflitos, né? E esse final de semana eu fiz essa reunião comigo. Que show. Para poder entender por que as coisas, aonde eu deveria pontuar algumas coisas e tal, e super funciona. Porque você desconecta dos problemas e vai para fora, né? Exatamente. Não, eu tenho que fazer isso aqui, não, isso aqui não está dando certo. Mas quando você está ali no meio da confusão toda, você consegue ter essa visão. Né? Eu vi um depoimento nesse livro que eu citei, que o cara falou assim, eu comecei uma reunião e a outra pessoa ficou cerca de 30 minutos gritando comigo. Falando. E o que aconteceu? Eu respirei fundo, peguei um papel e uma caneta e eu comecei a anotar todos os sentimentos que aquele discurso estavam me gerando. E eu achei interessantíssimo, porque ele falou assim, poxa, minha bochecha começou a ficar vermelha, a minha mandíbula travou, será que eu estou me sentindo constrangido? Ou será que eu estou com raiva porque eu não concordo com o que ele está falando? E ele ficou nesse debate com ele mesmo enquanto ele estava ouvindo o outro gritar com ele. E eu achei interessante por quê? Porque é uma maneira de você treinar o autoconhecimento. Com certeza. Entendeu? Às vezes você está escutando coisas que, tipo assim, que naquele momento você não concorda. Você pensa assim, cara, não tem nada a ver. Não é o que é verdade, o que está acontecendo. Mas eu tenho que estudar. Aí você vai estudando e vai trabalhando dentro de você aquele sentimento para que você consiga dar uma resposta pautável no momento certo. Exatamente. Ainda tem muito disso. Eu tenho visto muitos amigos meus que empreendem e eu ouço muito, você com certeza já ouviu assim, cara, o olho do chefe é que engorda o gado, né? Só que eu penso o seguinte, será que se realmente eu capacitar uma pessoa, eu não tenho essa possibilidade dele entender que ele também é chefe, que ele também é dono, quando a gente toca na questão do intraempreendimento? Claro, é muito importante o líder ele ter essa visão, o chefe, né, o líder ele ter essa visão de capacitar o seu funcionário, o seu colaborador, né? Porque traz ao colaborador o sentimento de pertencimento. E quando o colaborador ele tem esse sentimento de pertencimento, ele vai se enganjar, porque ele vai entender que aquilo dali também pertence a ele. Muitos dos líderes, eles não se preocupam, não têm esse entendimento, essa preocupação de treinar a sua equipe, de fazer a sua equipe se sentir pertencida realmente ali àquela empresa. Uma das coisas que funciona numa empresa que eu trabalhei, funcionou, e olha que eu não era coach na época, mas eu tinha muito essa visão de humanização. E eu achava que as coisas deveriam ser justas. E uma reunião lá com o meu chefe, eu era gerente dessa empresa, eu peguei e falei para ele assim, aumenta a porcentagem de como se fala? Quando a gente vende? Comissão. Aumenta a porcentagem de comissão das meninas, que elas vão se empenhar mais em vender. Mas se aumentar a porcentagem de comissão, a gente vai ter prejuízo? Falei, não, vamos testar, vamos aumentar a porcentagem de comissão das meninas. E aumentou, Charles, aumentou em 1%. Você precisa ver como a folha de faturamento cresceu naquele mês. Então as meninas se sentiram o quê? Valorizadas, né? Aí ele pegou e falou foi até engraçado, ele falou assim, agora eu vou deixar esse negócio da comissão por sua conta. Porque ele foi beneficiado, só que ele não tinha essa visão, ele achava que se ele aumentasse a comissão, ele iria tomar prejuízo. Né? E muitas das vezes começa pelo líder, ele tem que entender que os seus funcionários precisam se sentir pertencentes, eles precisam desse sentimento de pertencimento. O empreendedor ele tem uma grande dificuldade de entender
a diferença entre custo e investimento. Sim. Isso é uma guerra que passa milhões e milhões de anos e muita gente ainda não conseguiu entender. Como você falou, às vezes ele acha que 1% é prejuízo, eu vou estar perdendo dinheiro. Nada. Mas será que esse 1% ele não vai estar me gerando engajamento? Ele não vai estar me gerando reconhecimento da minha parte para com os meus colaboradores? E automaticamente isso vai me gerar mais receita e vai me gerar mais lucro? A mesma coisa, por exemplo, quando teve a pandemia, que todo mundo foi obrigado a trabalhar de home office, as empresas foram obrigadas a colocar os seus funcionários, os seus colaboradores de home office. Quando a pandemia terminou, muitas empresas não voltaram para o presencial ou diminuíram bruscamente a sua jornada presencial. Por quê? Porque eles conseguiram perceber que o home office ele não atrapalhou na produtividade. Os colaboradores continuavam produzindo até melhor do que produziam dentro da empresa. E automaticamente os custos que a empresa tinha de trazer o colaborador todos os dias eram muito maiores. Então, quando eles botaram na balança, eu falei assim, poxa, olha só, eu gastava com almoço, com passagem, com isso, e a minha produção era X. Agora eu não estou gastando com almoço, com passagem, com isso, e a minha produção está sendo Y. E muitas empresas, por exemplo, que têm a sua jornada presencial, tiraram, por exemplo, um dia de folga na semana. E o colaborador, ele não trabalha naquele dia. E aí você fala assim, poxa, mas ele já não trabalha às vezes sábado e domingo, vai ficar menos um dia, só vai trabalhar 4, cara, e a produção aumentou. Por quê? Porque a qualidade de vida dos colaboradores aumentou. É claro que tudo isso ele vai de negócio para negócio, vai de conversa para conversa, mas aí a gente entra num outro patamar, num outro tema que é muito importante no empreendedorismo. Empatia. Empatia para com os colaboradores. Todo gestor precisa ter empatia. Eu falo que todo ser humano precisa ser empático, né? Sobretudo o líder que está ali liderando uma equipe, ele tem que entender de gente. Principalmente, todo líder ele precisa entender de gente, precisa ter todo o entendimento do mundo, mas pelo menos um pouquinho. Porque ele vai começar a buscar também autoconhecimento para ele. Né? E a partir do momento que ele começa a se entender, ele vai começar a entender as pessoas. Então, sobretudo, autoconhecimento e empatia de verdade, porque o ser humano ele gosta de quê? Ele precisa de quê? Ele precisa de valorização. E quando você não valoriza o ser humano, quando você não valoriza o seu colaborador, é o que você falou, ele vai fazer as coisas, vou receber no final do mês mesmo, então deixa, agora aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecer, e isso acontecia muito dentro da empresa onde eu trabalhava. E trazer essa consciência para a liderança foi um pouquinho difícil, mas é aquela questão também da mentalidade de sucesso. Uma pessoa que ela não tem uma mentalidade de sucesso, ela vai achar que tudo é gasto. É um café da manhã que você proporciona para o seu funcionário, é gasto. Não é, na cabeça dessa pessoa que não tem essa mentalidade, é gasto, não é investimento. Mas olha só, você pega um exemplo aqui, você pega um grupo de funcionários que tem a vida corrida, trabalha de segunda a sábado e tal. Você proporciona um dia na semana, um café da manhã para esse funcionário, ele vai trabalhar bem durante a semana toda. Você promove, bota lá um quadro de bonificação para quem vender e se incentiva as pessoas a trabalharem melhor. Mas tem que ter uma mentalidade de sucesso, essa mentalidade de patrão, né, de quem manda. Eu acho que só bota o negócio abaixo. Esses dias eu vi uma frase também que fala o seguinte, manda quem pode e obedece quem tem juízo, já não tem mais vez, né? Nem em casa isso acontece Você mais. tem que liderar para engajar. Exatamente. Você tem que ser exemplo. E aí falta um pouquinho, às vezes, de sensibilidade, né? Uma coisa também que eu vejo muito são talentos desperdiçados dentro do empreendedorismo. Sim. Às vezes o empreendedor ele tem uma boa equipe, só que ele não aproveita os talentos que aquela equipe tem. Muitas vezes ele privilegia um, desprestigia o outro,
ele não passa, às vezes, tarefas determinadas para uma certa pessoa, passa só para o outro, e aí ele faz o quê? Ele desequilibra essa balança, né? Uns, às vezes, que não merecem, estão recebendo mais oportunidades, e aqueles que estão sedentos por uma oportunidade para mostrar que são capazes não estão recebendo. Então, essa sensibilidade de também ser igualitário, né? De distribuir com equidade as tarefas tal, para poder proporcionar a possibilidade de todo mundo crescer, entendeu? Até despontar os talentos, eu acho que isso é de fundamental importância, né? Muita importância, mas para isso o gestor ele precisa entender de gente, né? Para poder colocar as pessoas ali no lugar certo e valorizar ela dentro daquele setor. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil que não é um perfil comunicador e está ali numa empresa para fazer venda, ela pode desenvolver essa habilidade de comunicar, mas ela ainda não entrou nesse rol, né, de desenvolvimento. Então, o colaborador ele vai por uma afinidade ou porque, não sei, vai colocar essa pessoa ali para ficar na área da comunicação, para de cara ali com o cliente. Vai perder cliente, entendeu? Vai perder cliente. Aí vai botar a culpa em quem? Vai botar a culpa no outro que está, mas a função do outro não é da comunicação. A função do outro está lá, às vezes está lá no caixa para receber o dinheiro, ao invés de estar lá na porta comunicando com os clientes, trazendo o cliente para dentro. E o outro tem mais habilidade para vender, entendeu? Então, o colaborador, ele precisa, sobretudo, de autoconhecimento. Ele precisa se entender para poder entender as pessoas que estão ali em volta dele, para poder colocar cada um no seu lugar. E se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, de satisfação no emprego, a gente que trabalha com consultoria, a gente enxerga muito isso. Cara, a maioria dos colaboradores, às vezes, estão insatisfeitos. Estão fazendo realmente só porque, como você falou, tem conta para pagar, Sim. precisa trabalhar. E quando você olha num todo, a empresa em si é muito boa. Sim. Só que falta essa empatia, falta esse olhar mais sensível, mais clínico, para poder gerar uma metodologia de trabalho melhor, mais inclusiva, entendeu? A gente fala muito também sobre a questão da diversidade, que falta muito dentro de muitas empresas, tem muito favoritismo. Então eu acho que quando a gente para pensar, tudo isso impacta no emocional de todo mundo. Porque, pensa comigo, eu sou empreendedor. Eu tenho a minha equipe e eu não valorizo a minha equipe, eu não dou uma boa estrutura para a minha equipe trabalhar, eu não penso em fazer, de repente, um agrado, um reconhecimento de um café da manhã e tal. E a minha equipe está mal emocionalmente. Será que essa equipe vai produzir? Claro que não produz. Longe disso, para a gente produzir, a gente precisa estar bem, né? Bem emocionalmente. Ninguém consegue produzir estando mal. Ninguém consegue produzir tendo crises de ansiedade. Ninguém consegue produzir com raiva do patrão, do chefe. Vai querer mais que, eu estou aqui ganhando meu salário e se ele quiser, ele desça aqui e venda. Eu já peguei muitas pessoas falando isso. Eu sempre fui a pessoa que vestia a camisa da empresa. Sempre, todos os lugares que eu passei, eu sempre vestia a camisa da empresa porque eu entendia que eu poderia crescer ali, mesmo não tendo cargos maiores, mas eu cresci em valor, né? Aprendia muita coisa. Então, eu sempre fui a pessoa que, porque por isso que eu sempre me destacava dentro das empresas, porque eu sempre fui a pessoa que vestia a camisa e eu entendia, eu tinha também essa visão de entender que o meu líder, ele não tinha empatia pelo próximo. Mas é uma frase também que eu gosto muito, que eu falo muito isso também lá dentro do meu espaço, é que se você quer que o mundo mude, comece por você. Então, eu não ia me enquadrar ali dentro daquele cenário, fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. Não, eu fazia do meu jeito, do jeito que eu estava certo, por isso que eu tinha destaque. E tentava, em todos os lugares que eu passei, eu tentava fazer com que os meus líderes enxergassem isso, a questão de investir nos funcionários. Uma coisa muito interessante também, sempre tem na empresa aquele funcionário que ele é tido como o rebelde. Sim. Que é o cara que ele fala mesmo, que ele fala o que ele pensa, que ele bota a boca na botija, que ele bate de frente. Aí eu fico pensando o seguinte, eu costumei, em alguns lugares que eu passei, acho que ainda costumo ser assim. Mas por quê? Porque não é porque você quer se opor, é porque justamente você tem um sentimento de dono, um sentimento de crescer. Sim.
E você está vendo que às vezes uma determinada atitude não está favorecendo para que você cresça, para que o ambiente cresça, para que a empresa cresça. E aí gera uma certa indignação, né, do colaborador, que ele quer crescer, que ele quer ver a empresa crescer. E aí, como o empreendedor, na sua opinião, ele pode lidar com esse tipo de colaborador, aquele cara que sempre está retrucando, mas ele não está retrucando de reclamar simplesmente. Ele está retrucando com novas ideias e debatendo sobre outro ponto de vista. Sim, o que o colaborador pode fazer, o que o empreendedor, o patrão, como ele pode lidar com esse tipo de colaborador? Investir nessa pessoa. Porque geralmente as pessoas que indagam mais, né, que mostram soluções, são aquelas que têm boas ideias, e se você investir, aquele negócio vai dar certo. Então, invista nesse colaborador, chama para conversa, aplica a ideia, porque a questão também é delegar, né? Abrir mão, né? Mas aplica a ideia, fica ali supervisionando e deixa o negócio acontecer para ver se não vai dar certo. Lá na empresa, a gente tinha uma funcionária que ela era desse jeito. Ela, porque tinha que fazer assim, porque era uma empresa pequena, era uma loja, uma empresa pequena, mas que tinha, como atendia um público feminino e um público mais refinado, tinha que ter um certo glamour, né? E outras pessoas não tinham, os outros funcionários não tinham essa visão. E ela sempre falava, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, botar um... Era coisa simples, era um veludo na vitrine, a cor do negócio, e a chefe, o chefe, ele não dava muito ouvido. Aí teve um dia que, numa reunião, ela falou, eu falo as coisas e ninguém me ouve, porque a vitrine, ela tem que ser, a vitrine é o chamativo da loja, as pessoas têm que olhar e se encantar pelo negócio. E passa por aqui, é mais um do mesmo, era o que ela falava. Você primeiro compra com os olhos, né? Exatamente. Aí o colaborador tem que ter essa visão, né? Aí, a colaboradora não, o patrão. Aí eu peguei numa conversa lá e falei assim, vamos acatar a sugestão dela, vamos fazer, não custa nada e tal. Cara, foi era uma loja no shopping, foi uma data festiva, eu lembro, foi data do Dia das Mães. A vitrine ficou linda. Olha só, uma ideia. E ela era que arrebentava, assim, falar na cara e tudo mais. A vitrine ficou linda e chamava muita atenção mesmo. Às vezes a pessoa nem entrava para comprar, mas entrava para ver o glamour ali da vitrine, que ficou muito bonita, diferente. Valeu a pena. E você trouxe a pessoa para dentro do seu estabelecimento. Exatamente. Ela pode não ter comprado naquele momento, mas ela já conheceu. Isso aí. Quando eu trabalhei na Royal Canin, tinha uns promotores de venda, eles eram feras demais. E eles pegavam e faziam umas espirais com os sacos de ração. Cara, que ficava a coisa mais linda do mundo. Ele botava tudo na frente da loja, não tinha como a pessoa não parar e ficar olhando, porque era uma obra de arte aquilo, entendeu? Uma atração, né? E isso chama atenção. É interessante, se parar para analisar, a gente discorreu sobre vários assuntos, mas todos eles estão interligados à autossabotagem. Sim. E a autossabotagem está tanto para o empreendedor como para os colaboradores. Porque se a gente parar para analisar, eles estão totalmente ligados. Porque quando, por exemplo, o empreendedor ele se auto-sabota, na maioria das vezes ele já está sabotando também toda a sua equipe. A sua equipe está se sabotando. Não tem muito para onde correr. Entendeu? Ele fica na rodinha do hamster, né? Que ele roda e o negócio não funciona. Então, a gente pode deixar um recado assim, bem claro hoje em dia. E uma pergunta para os empreendedores que estão nos ouvindo aí, ou que vão nos ouvir depois na gravação. Como você tem tratado a sua equipe? Será que se, por exemplo, alguém de fora vier e perguntar para a sua equipe o que eles acham do local de trabalho, da metodologia de trabalho, dos líderes deles, o que essa equipe vai dizer? Será que o líder ele vai ter condições emocionais para ouvir isso, para ouvir essas verdades? Eu fico pensando justamente nisso. Entendeu? Porque a gente sabe muito bem que no meu modo de ver, uma das maiores doenças que tem dentro de um empreendimento é o ego. Sim. Eu acho que o ego, ele é terrível. E não só dentro do empreendimento, eu acho que dentro de qualquer tipo de relação. Por quê? Porque quando você tem um ego inflado, você cria um muro. Sim.
E quando você pensa que já sabe tudo, você se fecha para aprender. Exatamente. Isso é muito triste, porque seu negócio só vai ladeira abaixo. É igual a gente falou, ninguém sabe tudo, né? E também não precisa saber tudo. Mas entender isso tem que ser muito humilde. Tem que ser muito humilde para poder entender que eu não sei tudo, eu vou compartilhar o meu empreendimento com uma outra pessoa para ela poder me ajudar. Porque, como diz, colaboradores, as pessoas estão ali para colaborar com o seu negócio. Então, quando a pessoa ela tem esse ego inflado, ela não consegue enxergar realmente que o colaborador é um colaborador, né? Trata como um empregado, que vai ali, faz o que eu mando e pronto. E às vezes o que cabe mais, né? Não, e às vezes o que você manda também não faz sentido. Não faz sentido. Eu gosto muito de trazer as coisas assim pra mim, porque eu já tive muita vivência de vida. Quando eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei um bom tempo numa empresa, e eu entendi que as coisas ali não iam funcionar do jeito que deveria funcionar. Então, eu esperei um momento e pedi para sair. Aí o meu chefe ele falou assim, mas você, porque eu era a pessoa que vestia a camisa da empresa, né? Eu nunca mostrei a minha insatisfação diretamente também, né? Quando eu comecei a ficar insatisfeita, aí falava, ia levava, aí fazia tipo vídeo de mercador, eu peguei e falei, não, isso está me adoecendo, porque de fato adoece. E me adoecia de verdade, eu tinha crise dentro da empresa. Aí eu peguei e falei, não, eu quero sair. Mas você vai sair? Eu falei, eu quero sair por N motivos, aí pontuei alguns motivos. Tá bom. Depois de 3 meses, bate na minha porta e manda mensagem. A empresa está precisando de você, porque as meninas estão todas desorientadas, o faturamento caiu, e você que coloca a ordem, que não sei o quê, porque a fulana não está dando conta. Por que não valorizou antes? Né? Porque não, mas aí eu já estava em outra vibe, né? Já entendi que eu conseguia ter o meu próprio negócio. Com 3 meses que eu saí da empresa. Já entendi que eu podia dar conta do meu próprio negócio. E eu até orientei que procurasse alguém para ajudar lá na questão de treinamento de equipe e tal, mas não tem mentalidade de sucesso. É gasto, não é investimento. Então, está indo ladeira abaixo. Uma coisa que eu aprendi muito na pós-graduação é o seguinte, se eu sou empreendedor e eu vou contratar alguém, eu tenho que contratar alguém que é melhor do que eu. Legal. Olha só que visão. Fala. Eu tenho que contratar alguém que é melhor do que eu. Por quê? Porque ele vai agregar muito mais dentro do meu empreendimento. Faz sentido. Entendeu? Porque tem uma tendência muito grande quando a gente fala de ego, e que acontece muito no empreendedorismo, é o cara sempre querer ser o maioral. Então o que ele faz geralmente? Ele contrata pessoas que são menos capacitadas do que ele, para que ele se sobressaia. Agora pensa comigo, faz sentido se eu estou pensando no crescimento do meu empreendimento? Na nossa cabeça não faz sentido nenhum, porque se a moral da história é crescer o negócio, por que eu vou ter essa mentalidade, né? Na nossa cabeça não faz sentido nenhum. Mas é aquela questão, Charles, que a gente está batendo aqui, está falando aqui. É a questão do ego inflado, é a questão de não se conhecer, é a questão de não ter clareza dos seus objetivos, é a questão de prepotência, é uma palavra chata, né? Mas é verdade, a gente tem que ser claro. Uma questão de prepotência e, sobretudo, não conseguir entender que o outro tem capacidades, maiores capacidades. Né? E isso não é vergonha. Eu acho que o grande problema é a pessoa enxergar sempre o outro como concorrente. Como é que é? Enxergar o outro como concorrente. Dentro do seu próprio relacionamento, dentro do seu próprio empreendimento. Sabe por quê? Porque pensa comigo. Eu e você, nós trabalhamos na mesma empresa. Sim. E aí eu tenho uma excelente ideia. Só que você é minha chefe. Você não quer acatar a minha ideia para que eu não me sobressaia. Entendi. E aí o que você faz? Você me transforma num concorrente. Ao invés de você me impulsionar para que eu cresça, você me limita.
Você coloca um teto de vidro para que eu não passe dali. Sim. E é o que acontece muito dentro das empresas. E, infelizmente, muitos empreendedores fazem isso com os seus colaboradores. Quando eles enxergam que o colaborador está crescendo demais, eu não sei o que passa na cabeça dele, que ele fala assim, não, esse cara está crescendo muito. Eu não sei se ele tem medo de perder o empreendimento dele pro cara. Mas, cara, que bom, ele está crescendo, mas ele está aqui dentro da minha empresa. Ele está aqui agregando para que a minha empresa também cresça. Exatamente. E eu também posso crescer com ele. O Flávio Augusto, ele tem uma história bem parecida com isso que você está falando. Ele falou sobre essa questão de ter mais, não é ter mais inteligência. Ele tinha umas habilidades que o próprio chefe dele não tinha. E o chefe dele viu isso nele. E o que ele fez? Ele foi e alimentou ali a ideia do Flávio Augusto. Hoje, quem é esse cara? E hoje, o ex-chefe dele, hoje compra dele. Olha só que bacana. E o patrão dele, o ex-patrão dele, tem muito orgulho disso. Tipo assim, eu fiz esse cara. Mas isso aí é um problema que a gente que já tem gerações. Eu escutei uma vez uma pessoa falando, e eu nunca mais esqueci esse exemplo que ele deu. Ele falou assim, lembra da sua época de criança, quando você estudava? Qual era a matéria que você era fraca? É pra pontuar todas? Não, porque você era, tipo assim, mais fraca, você era terrível naquela matéria. História. Aí o que geralmente pai e mãe faz? Bota você na explicadora. Isso. Por quê? Porque você está ruim em história. Só que qual era a matéria que você era fera? Fera. Ai, eu gostava muito de português. Alguém algum dia já botou alguém numa explicadora de português para quem é fera em português? Não, para potencializar, né? Aquilo que Olha só, você está entendendo? A gente é criado nesse modelo. A gente se preocupa demais com os nossos pontos limitantes, só que a gente não potencializa os nossos pontos fortes. E aí acontece o quê? A gente acaba se tornando medíocre. Por quê? Porque você deixa de buscar mais conhecimento onde você já é muito bom e você estabiliza ali no mediano para você tentar aumentar um pouquinho de ser ruim para você não ficar muito ruim, para você pelo menos equilibrar a balança. E aí você não consegue se tornar perito em nada. Verdade. E é isso que acontece com a gente. Muitas vezes o colaborador ele já está demonstrando um determinado potencial para uma determinada área, só que ele é fraco em outra. Aí o que o empreendedor faz? Começa a querer injetar naquela área que ele é fraco, para ele ser um pouquinho melhor. Podendo potencializar. Podendo potencializar onde ele é bom. E não ele vai se deixar de tornar trabalhar, top. né? É claro, você vai trabalhar os pontos limitantes para ele melhorar um pouco, mas você tem que potencializar, explodir o ponto que ele já é forte. Porque isso vai agregar muito mais na tua vida e no seu empreendimento. Mas isso é estrutural, como você falou. Porque nas escolas, você falando isso, é bem lembrado, nas escolas eles não têm essa visão. E nem os pais, né, a maioria dos pais não tem essa visão. É realmente potencializar, tentar potencializar aquilo que a criança, né, não é tão boa assim. Né? Eu tenho tudo tem um exemplo, né? Por isso que ela ficou. O exemplo do meu filho, por exemplo, o mais novo, o caçula, ele não gosta muito de estudar, mas ele tem que estudar. Entregou. Não, todo mundo sabe. Ele tem que estudar, mas ele tem uma veia empreendedora. O menino não tem mais ideia para fazer dinheiro. Você não tem noção. Assim, é coisa assim, absurda, que você fala, nossa, saiu da mente dessa criança. Então, o que eu fiz? Ele não vai deixar de estudar, claro que não. Mas vamos potencializar essa veia empreendedora? O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Vamos lá, injetei um valor nele, ele fez o dinheiro girar e está fazendo o dinheiro girar. Então, a gente tem que potencializar realmente aquilo que a pessoa é boa e tentar equilibrar o outro lado. Mas, geralmente, não acontece isso. Mas isso foi fácil para eu poder identificar, Charles? Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu tenho uma história de uma amiga que contou para mim que eu achei muito Você agora tem história. engraçado. Ela falou assim, eu encontrei uma amiga que tinha um tempão que eu não via. E ela tem 3 filhos. Aí eu encontrei aquele bate-papo todo, eu fui perguntei, rapaz, mas como é que tá seus filhos e tal? Nunca mais ouvi. Ela falou assim, fulano é médico, ciclano é arquiteto e Beltrano é rico. Aí ela, calma aí, não entendi. Fulano ele é médico, ciclano é arquiteto e o outro é rico? Mas como assim?
É problema, porque o outro, ele não queria nada com estudo, só me dava dor de cabeça, mas ele gostava muito dessa parte de empreendedor. O pai dele entregou o mercadinho na mão dele, ele multiplicou a venda do mercadinho e já abriu umas 4 lojas. Esse negócio aconteceu, olha só. Que visão. Ou seja, foi o que você falou, é você parar, analisar o cenário e falar assim, calma, qual estratégia que eu vou utilizar? Ah, fulano, ele é muito bom no lidar com pessoas. Opa, então eu tenho que botar ele numa área de relacionamento. Exatamente. Ah, fulano é muito bom em lidar com pessoas pelo telefone. Opa, uma área de atendimento, de cobrança por telefone. Ou seja, mas se eu não olhar com sensibilidade e empatia para o meu colaborador, eu não vou conseguir identificar essas qualidades que eles têm. Sim. Mas para isso você precisa, o colaborador não, o gestor, o líder, ele também precisa se entender. Porque ele não vai ter essa visão do outro se ele também não se conhece. Por isso que é importante. Vem de cima, não adianta. O exemplo arrasta, né? Vem de cima. A pessoa que está liderando, ela precisa ter autoconhecimento para poder liderar outras pessoas com empatia. Ela vai conhecer quais são os perfis, aonde ela vai alocar as pessoas ali no lugar certo. Então, não tem para onde correr. Se quiser continuar com o seu negócio indo ladeira abaixo, continua do jeito que está. Agora, se quiser que o seu negócio, que o seu empreendimento, ele tenha uma guinada para o sucesso, vem fazer autoconhecimento, buscar autoconhecimento. Então a gente volta àquele exemplo que eu falei na semana passada, né? Ou você é vagão ou você é locomotiva. Gostei muito disso. Ou você arrasta ou você é arrastado. Exatamente. E é engraçado que, tipo assim, e é do jogo. A gente sabe que tem pessoas com perfil de liderança e tem pessoas que têm perfil de liderado. É do jogo, é perfil. Só que se o empreendedor, se o líder realmente, como você falou, não tiver um autoconhecimento para poder ter essa visão de identificar quem é quem dentro do jogo, ele nunca vai conseguir fazer essas pedras se moverem da maneira correta. Sim, até no tratamento também, Charles. Porque o líder ele tem que entender, por isso que eu falo que tem que entender de gente. Até no tratamento, quando você tem vários colaboradores com vários perfis. Quem é aquele colaborador que você vai falar com mais energia, né? Que você pode falar com mais energia, que ele não vai ligar, vai acatar aquilo. E tem aquele colaborador que ele é mais sensível. Então, você como líder vai precisar entender que com esse colaborador você vai precisar ser menos enérgico. Não vai deixar de falar o que tem que ser falado. Mas vai mudar o tom de voz, falar de uma forma mais assertiva para que aquele colaborador não fique chateado, não abale o seu emocional, porque tem tudo isso. Mas quando isso não vem de cima, quando o líder não tem esse entendimento, fica difícil. Então a gente pode deixar as seguintes dicas de hoje, né? O líder, para que realmente ele seja efetivo e tenha sucesso, primeiro ele tem que se conhecer. Exatamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem que saber de gente. Saber de gente. Não tem jeito, não tem para onde correr. São os 2 pontos principais para uma liderança que gera resultado. Tem que entender de gente. E outra coisa que também a gente falou, né, que tem que ter clareza nos seus objetivos. Sobretudo, clareza e empatia. E empatia. Exatamente. Então, quer dizer, essas 4 dicas aí eu acho que são fundamentais para você ter um empreendimento, com uma boa pelo menos com uma boa condição de ter sucesso. Exatamente. Porque a gente sabe que, além disso, existem diversos outros fatores, gestão, entendimento sobre o negócio, localização, precificação, tem 1 milhão de coisas que às vezes o empreendedor não para pensar que ele tem que saber para poder, ou tem que ter uma equipe capacitada, que ele não precisa saber tudo, como a gente falou, para poder ajudar ele a chegar nesse objetivo. Mas se ele já tiver essas 4 características aí, já é meio caminho andado. Até porque isso é que vai ajudar ele a formar uma equipe de qualidade, né? Exatamente. Ele vai entender sobre ele, vai entender quais são os pontos dele positivos, aonde ele precisa de melhoria, aonde ele precisa de ajuda. Vai entender que ele vai precisar delegar, abrir mão, né, às vezes, porque na maioria das vezes o empreendedor ele tem medo, né, de entregar o seu negócio para uma outra pessoa.
E ele entendendo sobre ele, quem ele é, qual o perfil dele, se ele tem ou não perfil de liderança, se ele tem ou não perfil de uma pessoa que tem atitude para tomar decisões, porque às vezes tem decisões dentro da sua empresa que você não consegue tomar sozinho, você precisa ouvir as pessoas. Então, ele tem esse entendimento sobre ele, vai ser mais fácil de liderar, de tocar o seu negócio. É isso aí. Só lembrando um pouquinho, né, que a Andas, ela tem diversos parceiros, né? E nós estamos aqui por causa desses parceiros, né? Um desses parceiros é a Pacto Multibenefícios, proteção veicular de qualidade. Se você precisa proteger o seu carro, na verdade você precisa proteger o seu carro. Venha para a Pacto Multibenefícios, que além de proteção para roubo, furto, colisão e incêndio, tem multibenefícios, tem vários outros benefícios para você. Então não perca essa oportunidade. A Pacto está aí com a gente. LSG Express quer transportar o seu produto com qualidade, com credibilidade, com respeito. Chama a LSG. Leandro e Cristiane está aí, nossos parceiros aí também. Vamos tocar mais um assunto aqui para a gente poder encerrar já. Eu quero deixar também, Leandro, mais uma perguntinha para os nossos ouvintes aí, para os empreendedores que vão estar vendo esse programa aí, sobre a questão de qual a metodologia que eles usam para contratar um colaborador. Será que usam? Será que tem alguma metodologia? Deveria ter. Eu já escutei muito, tipo assim, eu contratei porque era amigo do meu amigo, era amigo da minha prima, da minha tia. Eu contratei, nada contra, mas eu contratei porque eu já ouvi isso. Eu contratei porque eu sonhei que eu deveria ajudar essa pessoa. Rapaz, veio do além. Eu ouvi isso. Não, foi de Deus. Porque eu cheguei assim, por que você contratou essa pessoa? Porque eu tive um sonho essa noite e casou assim juntinho com o que eu sonhei. Passou um mês, Charles. O sonho veio ladeira abaixo. Então, muito cuidado, né? Tem que ter uma metodologia, tem que ter uma ferramenta para poder contratar. Alguém que saiba de gente, né? Para poder fazer esse processo. Né? Exatamente, fazer esse processo. Até porque a gente sempre fala o seguinte, tem uma vaga, aquela vaga ela tem uma especificação, ela tem um perfil. E você tem que estar atento para se aquela pessoa que você está chamando tem um perfil para aquela vaga. Porque muita gente fica, não, mas a gente transforma ela. Será que transforma? Pode até transformar, mas vai dar um trabalho. E será que realmente vai tirar? Será que a pessoa quer? É isso aí. Né? Porque tem muita gente que tem a tal da síndrome da Gabriela, né? Nascer assim, exatamente. Olha, se você não quer nascer assim e ficar assim direto, tem aí, ó. Ariana Santos. Eu nasci com a unha sem fazer, mas eu gosto de fazer a unha com a Ariana. New Design. A melhor New Design da Baixada. Sexta-feira nós chegamos lá, fomos recebidos, sabe com o quê? Costela no bafo, acredita? Que isso? Não sei porque você lá ainda. De verdade, costela no bafo. Eu vou pra lá, João. Não vou nem fazer unha, mas eu vou lá só pra comer. Eu fiquei assim, eu falo, gente, o atendimento da Ariana... Mas lá é um salão ou um restaurante? Não, é um ateliê, mas ela trata os clientes com tanto mimo. Assim, nós chegamos lá, foi eu e a Ana, e tinha mais uma cliente. Ela olhou para as três e falou assim, que tal a gente comer uma costela? Desse jeito. Aí eu falei, geralmente é um bolinho, um bolo, um café, né? Eu falei, Aí ela foi, pegou o telefone, foi lá, pediu. Daqui a pouco chega aquela costela linda, farofa, batata frita, olha essa maravilha. Ariana, já vou deixar recado pra você, eu vou levar minha mulher lá pra fazer as unhas e já prepara a costela aí que eu vou também, eu quero, hein? Maravilhosa. Tem a Estácio de Sá, Rafael, nosso parceiro aí, ó, você que tá... Tem muita gente que pensa assim, eu quero crescer na vida, tem que estudar. Exato. Não tem jeito, tem que estudar. E às vezes as pessoas acham que está longe do alcance delas. A Estácio te proporciona a possibilidade de você se graduar, se pós-graduar, fazer diversos cursos para você crescer na vida e ter condições de alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Dê uma visitada no polo aqui de Queimados, o Rafael está lá para poder te receber. E tem muito serviço bom lá, gratuito também para a comunidade e que você precisa conhecer. Então vai lá na Estácio, que ela está com as portas abertas para te receber lá. Uma coisa que o Rafael não falou aqui quando ele veio sobre a Estácio, ela tem um programa que é um programa interno da Estácio, que é igual o FIES, só que é da Estácio. Então isso possibilita as pessoas
também estudarem. O pessoal que está com pouca grana, quer fazer uma graduação, a Estácio, ela financia o seu curso e depois é igual o FIES, só que não tem os juros que o FIES tem, porque o FIES é um programa para rico, né? Vamos combinar. Isso aqui é um debate, é uma conversa para um outro dia. Para outro dia. E na Estácio não tem aquele juro todo do FIES, é bem bacana, o pessoal vai lá para vocês se interarem, para ver como não tem dificuldade nesse bicho de 7 cabeças. É isso aí, você pode estar ao seu alcance, só ir lá. Vamos deixar nossos contatos aí, Instagram, @AndresConsultoria, pesquisa, curte a gente lá, começa a seguir. A gente está com o nosso canal agora também no YouTube, é só você procurar lá o Andres Consultoria, os nossos programas estão ficando gravados lá e você pode assistir, deixar seu comentário, deixar sua pergunta que a gente, assim que ler, a gente vai responder no ar aqui. E se você quiser também ser entrevistado, falar do seu negócio, do seu empreendimento, da sua história, entre em contato com a gente aqui, a nossa Life Coach aqui, a nossa menina da propaganda que recebe todo mundo aí. Pode falar com ela. E considerações finais, Leandro. A gente fez o nosso guru hoje, ele de novo deu aquela fumacinha, sumiu. Ele tá ficando mal acostumado, né? É, isso aí. Hoje a gente bateu esse papo gostoso, ele falando sobre autossabotagem, sobre parte emocional, sobre algumas ferramentas. Espero que a gente possa ter ajudado aí, esclarecido algumas coisas abertamente um pouquinho dos empreendedores aí de quem estiver nos ouvindo. Considerações finais, Leandro. Sim, falando sobre a garota propaganda, né, não, eu falo que eu sou a menina do relacionamento, tá? Eu quero agradecer aqui o ateliê Rainha do Doce. É a Ju, né? A Ju mandou mimos pra gente, vários doces. Ó, tem bolo, pudim. E só quem vai comer sou eu, você, João. E se o Marcão estiver por aí, o Marcão também vai se dar bem. O restante que não veio vai ficar na vontade. Então, ela mandou pra gente aí uns mimos, bastante doce ali, ó, umas 2 bolsas ali pra gente fazer nosso coffee break agora. Que isso, vai ser top. Eu vou tirar várias fotos ali, ó. Ateliê Rainha do Doce. Isso. Passar o contato dela, né? Justíssimo. Ó, 21 99 273 3245. Procura aí o Ateliê Rainha dos Doces, com certeza, ó. É aquele negócio pra te tirar qualquer diabetes da dieta. O João tá aí rindo, ele deixou até de novo os dele pra poder comer os doces. Passar também a rede social dela, posso? Pode passar. Procura ela lá no Instagram, @Ateliê Rainha do Doce, _oficial. Gente, essa menina, ela é incrível, vai participar dos melhores de queimados na categoria dela, a votação já encerrou. E vamos chamar aqui. Vamos sim. E olha só, vocês estão trazendo um grande problema, gente. Ontem eu fui numa feira, um monte de empreendedores querem vir aqui contar suas histórias. Que maravilha, que problema bom, né? Meu Deus do céu. Eu falo, não, a gente vai agendar, Bota na agenda e traz o povo. Então, vocês que querem participar aqui desse espaço, Andres, Negócio e Movimento. Ah, falou em doce, Marcão veio logo. Marcão logo chegou. Só entrar em contato conosco. Bom, gente, estamos terminando por aqui, passou muito rápido aí, 1h08. Quando o Marcão aparece é porque está na hora de acabar. Bandeira vermelha. Amanhã a gente vai estar junto aí de novo, se Deus assim permitir. Então, um grande abraço e até amanhã.